O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Senhor. Podemos sentar por uns instantes, meus amados irmãos, minhas irmãs. De ontem para hoje estamos celebrando essa data tão importante para nós. Digo para nós cristãos porque nós aparentemente entendemos um pouco o que é celebrar o Natal. Mas essa data é importante para o mundo inteiro. Até para aqueles que não acreditam, não conhecem Jesus. Porque Jesus veio ao mundo por todos os homens, para salvar todos os homens. Veio mudar a história desse mundo. Veio combater e vencer o mal que habitava nesse mundo. O evangelista São João começa dizendo que ele era a luz para iluminar as trevas que estava nesse mundo. Se ele é luz e veio é porque nós estávamos nas trevas. Podemos estar ainda se quisermos. E as trevas é exatamente quando a gente se afasta da luz. Sem luz, ou a gente se afasta, ou a gente apaga a luz, a gente fica nas trevas. E foi assim que o mundo entrou, infelizmente, nessa rotina, nesse caminhar de maldades e coisas ruins que acontecem. Quantas coisas ruins, né? Hoje, eu vendo alguns noticiários, eu vi um esposo matando a esposa na frente das filhas de 7, 8 anos, 9 anos. Vi no dia de ontem uma criança, um bebê abandonado na rua, bebê recém-nascido, que acharam, graças a Deus acharam ele e levaram. Ou seja, de ontem para hoje, Natal do Senhor. A maldade existe, está em nosso meio. Ela só existe porque nós nos afastamos da bondade e da luz. E o homem e os anjos deixaram a sua vida mergulhar na maldade porque se afastaram de Deus, não foi assim? Os anjos não concordaram com os planos de Deus e alguns deles se afastaram de Deus. Lúcifer e os seus anjos se afastaram de Deus.
Por isso são os demônios que só suspiram maldade, tentações para nos levar à destruição, ódio, matar, roubar e destruir, diz a palavra. Os homens se afastaram de Deus. O pecado de Adão e Eva e o pecado da sua geração, da sua descendência nos afasta de Deus. Só para a gente entender que quando a gente se afasta de Deus, seja homem, seja anjo, o mal começa a existir. As trevas começam a tomar conta de nós. E como nós, fracos, pecadores, miseráveis, cegos pelos prazeres, pelos pecados, pela vontade própria, pelo egoísmo, pela soberba, não conseguiríamos pelas nossas próprias forças, nem pelos nossos próprios méritos, e não conseguimos ainda hoje, se aproximar de Deus para o mal ser vencido. Se o mal entrou no mundo quando os anjos e os homens se afastaram de Deus, o mal vai acabar quando os homens e os anjos se voltarem para perto de Deus. Na lógica é fácil, mas os homens não conseguiram isso ao longo de anos e séculos de história. Não conseguiria, nem nós não conseguiríamos isso. E Deus, sabendo disso, nos amando, não nos querendo deixar à mercê do inimigo, nem lucrar o preço do pecado, que é a condenação e o inferno, Ele tomou a iniciativa. Ele nos amou primeiro e Ele veio do céu para a terra para se aproximar de nós e, se aproximando de nós, poder vencer o mal. Deus veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem naquela noite santa, naquele presépio, junto de Maria e de José, naquela manjedoura. Ele se aproximou de nós, Ele veio para perto de nós, para que a gente possa vencer a guerra contra o mal. E de fato, aqueles que acreditam nele, vencerão todo o mal. Naquele dia, naquela noite, quando Deus nasceu nesse mundo, tenha certeza, o mal começou a ser derrotado. A morte começou a perder. O demônio e o inferno começou a tremer. O pecado começou a ter seus dias contados. Não digo que ainda estava vencido, porque Deus quis vencer o pecado na cruz. Porque só o nascimento de Jesus já podia acabar com todo o pecado desse mundo, para quem crer nele. Jesus, Deus se fez homem para que a morte seja vencida, porque nasceu o Senhor da vida. Está aqui, ó. Ele era a vida dos homens, a vida invencível. Tentaram até matar a vida na cruz, mas ela ressuscitou, porque ela é invencível. Por isso, quando Deus entrou no mundo, a vida invencível, a vida eterna entrou no mundo, a morte é vencida. Para mim e para você, que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós, a morte não será o fim. Por que temer a morte? Por que ter medo da morte corporal? Se Deus se aproximando de mim, me aproximando dele, eu vou viver eternamente depois, porque ele venceu a morte e me dá a graça da vida eterna. Por que temer os demônios? Porque se os demônios estão tremendo, se os infernos estão ali fugindo e correndo, porque Deus pisou nesse mundo, e o príncipe desse mundo perdeu a sua coroa, as suas forças, foi acorrentado, vencido, a sua cabeça estava prestes a ser pisado, esmagada por Jesus e Nossa Senhora, e ele sabia muito bem disso. Por que temer as forças do mal, do demônio? Se nasceu o Senhor que subjuga e coloca debaixo dos seus pés qualquer demônio. Ele pisou nesse mundo, e pisando nesse mundo, ele pisou na cabeça de cada demônio. Por que não acreditar na santidade? Porque ainda não somos santos. Se entrou no mundo aquele que colocou os pecados com seus dias contados. Porque o pecado na minha vida ainda não tem os seus dias contados? Porque eles não vão se acabando e sendo vencidos de acordo com o Natal e cada Natal que eu vou vivendo? Ele tem poder disso, de fato ele fez isso. Os santos são os testemunhas de que o pecado foi tendo prazo de validade na vida dos santos. Porque Jesus foi vencendo cada um deles na medida que eles foram se entregando a Jesus que se aproximou deles. A morte não foi o fim, eles estão lá no céu e muito bem intercedendo e alcançando graças para nós bem sabemos disso.
Os demônios foram expulsos por eles e não foram, e tentaram de todos os jeitos alcançá-los e tocá-los e feri-los, e só não conseguiram nada. Só feri-los, só santificá-los mais com as suas tentações. Porque o homem que se santificou entendeu que Deus veio para perto dele e não deixou essa graça passar. E não deixou essa bênção sem ser abraçado. Viu Jesus, o amou, o adorou, o serviu, fez desse Jesus que nasceu o amor da sua vida, o sentido, aquele pela qual vale a pena viver, morrer, servir, viver, fez de Jesus tudo o que ele precisava. Porque nesse dia começou para Deus a história dele nesse mundo. E começou para Deus a história da mudança desse mundo. A partir desse dia, cresce a alegria, aumenta a felicidade, a luz brilha nas trevas, a guerra contra o mal começa a ser vencida. Mas, padre, eu não consigo enxergar isso, nem na minha própria vida e muito menos no mundo. Você acabou de falar um bocado de notícia ruim nesse tempo de Natal. Parece que esse menino que nasceu não é isso tudo que falam. Nem fez isso tudo que o Senhor está dizendo, o que a Bíblia diz. Mas diz aqui a palavra, no prólogo de São João, nesse evangelho tão bonito, a palavra veio até nós, veio para aqueles que eram os seus, e os seus não o acolheram. Os seus continuaram mantendo Deus longe deles. Se nós escolhermos por liberdade continuar, manter Deus longe, claro que o mal vai continuar tendo algum tipo de força sobre nós. O demônio, o pecado não vai ser vencido. E o nosso pecado fica bem pior, porque antes Deus era muito distante para os israelitas e o povo de Israel lá no Antigo Testamento. Era um Deus lá em cima no céu, vinha na nuvem, na coluna de fogo, falava pelo Moisés ou pelos profetas, mas ainda era muito distante. Esse Deus está tão longe que a gente não consegue ainda se apaixonar tanto por Ele para ficar tão perto dEle. Mas agora, que desculpas vão mudar? Deus nasceu, Deus se fez homem, Deus falou a nossa língua, instituiu uma igreja, escreveu uma Bíblia, está no Santíssimo Sacramento. Qual é a nossa desculpa? Deus continua longe? Deus continua distante de nós? Não, Deus está mais perto de nós do que nós imaginamos. Esse mistério do Natal é incompreensível. E quanto mais nós não compreendermos o Natal, mais nos aproximarmos de Jesus, mais sentiremos o seu amor. Porque quanto mais próximo do sol, sentimos o seu calor, mas não conseguimos enxergar mais ele. Não é assim? Esse mistério tem que ser rezado, meditado. Se você diz que você entende um Deus que se faz homem, esse mistério não é quase nada, porque se você consegue entender esse mistério, aquilo que é entendido se torna pequeno. Aquilo que é mistério, aquilo que é grande, aquilo que ultrapassa o nosso entendimento, isso é mais grandioso. Por isso São Paulo vai dizer que não tem como medir o amor de Deus, não tem largura, profundidade, altura. Não dá. Porque se nós tocássemos um pouco mais no tamanho do amor de Deus, Pai, quando permitiu que o seu Filho se fizesse homem, se rebaixasse, se humilhasse, se fizesse pequeno para estar próximo de nós, o que eu devo fazer então, Padre? Aprenda com o Natal. Deus preferiu entrar no mundo por uma porta chamada simplicidade, humildade e pobreza. Aquele humilde presépio, aquele curralzinho, onde guarda os animais ali, aquela humilde manjedoura, ali aquela mesinha, que é feita de madeira, onde se coloca as palhas para os animais comerem, e ali que é onde ele foi colocado. Ali naquele lugar simples, pobre, com Maria e com José. Não só o lugar era simples, pobre, Maria e José também era simples e pobre e humilde. Não estavam ali. Cadê os imperadores? Os reis, os sábios desse mundo, os filósofos, os mestres da lei, os fariseus que conheciam a Bíblia de trás para frente? Cadê até os moradores de Belém? Ninguém estava ali. Ninguém estava ali.
A pobreza, o silêncio, a humildade foi a porta que Deus escolheu para entrar no mundo. Para entrar na história dos homens, na história desse mundo. Qual você acha que é a porta que Ele vai usar para entrar na sua vida? Ele continua simples e pobre na Eucaristia, não é? A gente tem muita vontade de ver os sinais grandiosos de Deus, um trovão, um anjo vindo do céu, um trono, Deus sentado no trono, entrando nesse mundo assim maravilhosamente. A gente espera essa coisa bem, né, grandiosa para a gente dizer, agora Deus está perto de nós, agora Deus vai entrar na minha vida. Quando Deus está todo dia, toda hora, há mais de 2000 anos tentando entrar na nossa vida pela via simples da Eucaristia. De uma oração silenciosa no seu quarto, de uma missa bem celebrada sem muitas coisas extraordinárias, de uma oração do terço com muita fé, de uma novena com muita devoção. Coisas tão simples, que ninguém dá nada. Mas se a gente rezasse com fé, esperança e amor por Jesus, Ele entraria na nossa vida, porque Ele prefere entrar pelas vias simples na história dos homens. O presépio, a manjedoura, Maria e José é o grande exemplo disso. Aprendamos, a sua vida, a minha vida é um presépio. O seu coração, o meu coração deve ser uma manjedoura. O presépio, a manjedoura, a gente vai desmontar daqui a pouco. O tempo litúrgico do Natal vai acabar com a epifania do Senhor. Vai acabar daqui a pouco, início de janeiro. A gente vai desmontar os efeitos, né, os sinais natalinos. Porque a gente desmonta. Por quê? Porque hoje a gente só quer celebrar o nascimento histórico de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus nasceu 2000 anos atrás. A gente não está celebrando, Deus não está nascendo de novo historicamente no mundo, como em Belém. Aqui a gente está pela liturgia contemplando, adorando, introduzido naquela realidade de verdade, naquele dia. Vivemos aquele momento com Maria, José e Jesus no presépio, se desmonta tudo. Vamos desmontar o presépio, vamos tirar tudo, menino, vamos guardar as imagens. Mas tomara que o presépio da sua vida e a manjedoura do seu coração não seja desmontado, não. Isso não pode desmontar, não. Porque o encontro que você precisa ter com Jesus para vencer o mal todo dia, tem que estar aí, o presépio, a manjedoura armado todo dia, porque o mal se apresenta todo dia para você. E você também deseja o mal às vezes todo dia, quer pecar todo dia. Ou tem algum dia que você não pensou em pecar? Em pensamento, com palavras, em olhar, que bom, se esse dia aconteceu. Então todo dia Jesus precisa nascer no nosso coração, mas para isso Ele precisa ver a sua vida como um presépio, o seu coração como manjedoura, uma devoção tão simples e tão maravilhosa a Maria e a José, talvez, e aos santos que também viveram essa simplicidade. E aí sim, toda essa força do menino Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Jesus que se fez homem, alcançará a nossa vida. Porque, repito, hoje, celebrar a entrada histórica de Deus nesse mundo dos homens, a gente vai fazer todo ano. Mas o que mais Jesus quer é celebrar a entrada na sua vida, na sua história, no seu coração. E como não bastasse, porque a gente talvez não entendeu o tamanho do amor de Deus e não conseguiu mergulhar nesse grande mistério do Natal, porque só isso, digo só, entre aspas, né? Só contemplar, só saber que Deus se fez homem, só ler a página do Evangelho devia nos converter, meus irmãos. Devia nos querer desejar Deus, devia nos ver a luz que dissipasse as trevas da nossa vida, porque é algo tão grande, tão maravilhoso, tão ilógico, tão fora do comum, tão fora da realidade, loucura para os, né? Uma loucura, esse amor de Deus que se fez homem, que isso devia nos converter só de ler, só de saber, só de rezar essa missa hoje. Nós somos tão miseráveis, tão pecadores, estamos tão afundados no poço do pecado, que Deus teve que rebaixar-se mais ainda para nos encontrar. Por isso esse menino precisou crescer e morrer na cruz, massacrado. E depois, massacrado na cruz, instituído o Santíssimo Sacramento, ele se humilha, se fazendo tão pequenino nas espécies eucarísticas, se permitindo ser, né, consagrado por mãos pecadoras de homens, para ver se ele alcança o nosso coração. Porque já
que Deus se fazendo bebê não converte o nosso coração, quero ver se eu conseguindo lá, entrar dentro do coração dele, eu consigo alguma coisa. Para isso ele teve que humilhar mais, ir mais fundo na nossa miséria. Cruz, altar, para ver se ele chega no nosso coração e o Natal acontece. Por isso a comunhão natalina é tão especial, receber a comunhão hoje, né? Porque Deus lutou por isso. Lutou para tentar alcançar-nos, para vencer o pecado. Porque só Ele perto de nós vence o mal, então Ele tentou. Do céu a manjedoura, da manjedoura à cruz, da cruz ao altar, do altar ao seu coração. Até cansa de tanta coisa que Ele fez, né? Trajetória dele, né? Tudo isso para estar perto de nós. Agora a pergunta a fazer: o que Ele pode fazer demais para tentar perto de nós? Eu já não conseguia cogitar um Deus se fazer homem. Se alguém me perguntasse: o que Deus tem que fazer para ficar perto de nós? Eu disse: Deus, Ele manda o Espírito Santo, tem que ficar... Aí se fazer homem já era uma coisa que eu nunca iria cogitar. O judeu nunca cogitou, quando Jesus falava que era o Filho de Deus, que era o próprio, eles não entrava na cabeça deles. Não, é um profeta, é um homem abençoado por Deus, é um homem ungido, é um homem diferente. Não, Deus não ia se fazer, isso é loucura. Deus é muito grande para se fazer muito pequeno, para ficar perto da gente, né? Não tem nem como cogitar um amor desse. Existe um amor grande, mas um amor desse é fora da lógica. Por isso os judeus não conseguiam tocar na divindade de Jesus, porque para eles era inadmissível um Deus se fazer homem. Era uma loucura. E esse Deus morrer na cruz, um homem massacrar Deus, matar Deus, entre aspas, né? Aí não tem como explicar. Se eu não conseguiria nem cogitar que um Deus se fazia homem, cogitar que ele morreu, cogitar que ele estaria na Eucaristia, é porque a revelação já foi toda feita. Porque se Deus tivesse revelar, fazer mais alguma coisa para se aproximar de nós, eu não imagino o quê? Você imaginaria que Deus Todo-Poderoso um dia ia ser um pedacinho de pão? Eu nunca imaginei. Assim como o judeu nunca imaginou que Jesus ia ser Deus ia ser criança, eu nunca ia cogitar isso. E Ele fez isso. Ele faz isso para entrar na nossa vida, entrar na nossa história, ficar perto de nós. O Natal só foi o início de um amor, de uma humilhação que não teve limites. E repito, se a revelação toda já não fosse feita, eu estaria pensando: o que Deus vai fazer agora demais para tentar ficar perto de mim? Que eu não consigo pensar mais. Você consegue pensar numa coisa a mais que Deus pode fazer para ficar mais perto de você do que a Eucaristia? Pensa aí. Consegue? Eu não consigo. Mais perto de mim do que dentro de mim, no meu coração, não tem. Tudo isso para que a graça do Natal, porque a graça do Natal é o Deus que se aproxima do homem, Deus que se fez carne para armar sua tenda, aconteça. Então, se de fato você celebra bem o Natal, você ama esse Deus que nasceu naquela manjedoura, pequenino, criança, meu irmão, faça das suas comunhões as mais santas possíveis. Se preparem o seu coração, a sua vida, a sua alma, ame a Eucaristia, se apaixone, dê a sua vida, ame a missa, ame a comunhão eucarística como nunca. Porque aí a gente vai fazer valer o altar da humilhação, a cruz do sacrifício, a manjedoura humilde, tudo que Deus fez para estar perto de nós. Aí, meu irmão, eu duvido que os pecados não tenham um dia contados na sua vida. Duvido que o demônio ainda tenha alguma força e vez sobre a sua vida e sobre a sua casa. Duvido que a morte ainda vai te atemorizar. Porque quando os santos conseguem ter esse encontro profundo com Jesus, a morte é até desejada por alguns, não no sentido mal, né, de se afastar desse mundo, mas para se encontrar com Deus, porque é apaixonado por Ele. Então que esse Natal do Senhor, esse Deus que pode entrar na sua vida, e eu falei daquilo que Ele mais quer fazer por nós, mas com certeza cada um tem as suas coisinhas aí, né? As suas angústias, as suas doenças mentais, físicas, os seus problemas familiares,
suas dificuldades sociais, na vida financeira. Quantos são os nossos problemas, né? Quantas são as coisas que nos angustiam, tiram a nossa alegria, abafam a nossa felicidade, nos jogam nas trevas, nos colocam na tristeza, arrancam lágrimas, tiram noites de sono, faz você se sentir perturbado, angustiado, sofrido, desesperado, sem esperança, e daí por diante. Quantas coisas te fazem sofrer, quanta cruz pesada. Viver mais um dia é difícil, é dolorido. Esperar, ter medo, quantas coisas fazem-nos de fato ser refém do mal que existe nesse mundo, que nos assola, que nos destrói. Deus não quer isso. E quando você permitir que Jesus entre na sua vida para fazer tudo de mais importante, vencer o pecado, vencer a morte, vencer o demônio, todas essas outras coisinhas. Digo coisinhas porque diante do que Ele quer fazer por nós, né? Porque se é o seu sofrimento, é o seu sofrimento, meu irmão. Ninguém diminui isso. Ninguém diminua o que você sinta. Porque é você que está sentindo, não sou eu. Geralmente a gente diminui o sofrimento do outro porque a gente está sofrendo, né? Porque a gente está vivendo na carne, não é a gente que está ali, né, sendo catucado, ferido. É o seu. E se é seu, é sofrido. É difícil, é complicado. Não vou te chamar de fresco ou de fraco. Eu vou te dizer, existe uma solução, existe um caminho, existe alguém que te cure, que te liberte, que te salva, que te faz você sair você dessa situação. É Jesus. Ele nasceu e é Jesus. Em vez de ficar diminuindo aquele que sofre, porque não dá para ele o remédio para que ele possa crescer na graça? Esse Jesus é a nossa esperança, meus irmãos. Nesse tempo que vivemos nesse ano de 2020, tão complicado, perturbado, que tanto mexeu conosco essa pandemia e tantas coisas, quanto mais próximos de Jesus nós estivéssemos, para e pensa, como um santo que encontrou Jesus de verdade, aqueles santos de história de livro que a gente admira, como ele lidaria com esse ano de 2020 com pandemia? Como ele viveria? Quais seriam as suas palavras? Quais seriam as suas atitudes? O que ele faria? O que uma pessoa que encontrou Jesus e já está em santidade, como ele lidaria com esse 2020? O que ele faria? É a pergunta que eu fiz, porque era exatamente o que Jesus queria fazer em 2020. Mas para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, tentando vencer todo o mal, ele precisava encontrar alguém que o acolhesse. Um presépio ambulante, uma manjedoura permanente. Para o Natal, todos os dias ter sido vividos nesse ano de 2020. Porque o Natal não foi vivido desde março, quando nós começamos essa loucura. Cada dia foi Natal na minha vida e hoje eu só estou celebrando o Natal de todo dia de 2020. Porque Jesus sempre me deu força, alegria, Jesus me salvou, Jesus me libertou do demônio que queria colocar na minha cabeça aquilo que não tinha que estar. Eu venci os pecados que estavam ali me cercando porque eu estava mais frágil. O medo da morte não foi tão grande porque Jesus... Eu gostaria de chegar hoje e celebrar o Natal de cada dia de 2020. Se conseguir alguns dias, louvado seja Deus. Se conseguir pouco, se não conseguir nenhum, tomara que esse comece a fazer com que os próximos dias de 2021 seja cada dia um Natal de encontro com Jesus e vitória sobre o mal. Tá bom, meus irmãos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então...